Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Jorge Sampaoli, o novo técnico do Flamengo. Agora anunciado oficialmente pelo clube, né? Eles deram lá um post no Twitter bem básico falando que já chegaram em um acerto com o técnico. Ele vai ter contrato até o fim de 2024. Faço ideia a multa que ele deve ter pedido, né? Porque assim, esse negócio, contrato até 2024 é super simbólico, porque se o trabalho for ruim, ele não fica até 2024, né? Mas é a contratação, assim, né? O Flamengo deu uma desesperada depois desse jogo contra o Maringá, né? Foi realmente feio perder de 2-0 e ficou nítido que assim, eles não iam esperar pelo Jorge Jesus, né? Eu até falei no vídeo da derrota do Maringá, será que eles vão esperar mesmo o Jorge Jesus depois do que aconteceu? Perder por 2-0, usando o time titular contra o time da Série D e com os jogadores ainda falando, nossa, nosso meio-campo foi dominado pelo Maringá. Isso pega mal, né? Então, assim, obviamente eu vi um clima de desespero, que há uma clara necessidade do time ter um pouco de orientação tática, porque esperar até o Jorge Jesus até junho, né? Sendo que você tem jogos importantes da Libertadores, a decisão da vaga à Copa do Brasil, não faz sentido. Então, eles fazem certo, ao meu ver, como eu disse no vídeo anterior, em não esperar pelo Jorge Jesus. Mas contratar o Jorge Sampaoli é uma boa ideia? Eu acho que não. Tem gente que vai gostar, eu acho que até inclusive a recepção dividida é até interessante. Tem gente que não gosta do Sampaoli, acha ele uma ideia ruim, o trabalho dele no Sevilha recentemente foi bem ruim. Faço até uma correção aqui que eu disse que ele perdeu 18 dos 30 jogos, ele perdeu 12, né? Ganhou 12, perdeu 12 e empatou 8, né? Essa foi a campanha do Sampaoli lá no Sevilha, né? E assim, é uma campanha que, ao meu ver, traduz, foi acho que empatou 6, né? Foram 30 jogos, né? Mas é uma campanha muito instável, que foi principalmente ruim no campeonato espanhol, porque no campeonato espanhol o Sevilha estava na 17ª posição quando ele deixou o clube. Não tá tão diferente quando ele entrou, estava em 14º, mas assim, ele teve umas derrotas muito feias, a pior delas o 6-1 pro Atlético de Madrid, que foi uma derrota assim, terrível, porque foi um desempenho asqueroso do Sevilha, foi completamente dominado pela equipe do Diego Simeone. Assim, o Atlético de Madrid obviamente é a melhor equipe, né, mas não tem como justificar um 6-1 daquele jeito, né. E assim, o Sampaoli é um técnico de personalidade difícil, ele não é um cara fácil de se relacionar. E acho que o melhor jeito de a gente falar sobre ele, né, é sobre os trabalhos aqui no futebol brasileiro, né? Porque, assim, pegar o contexto europeu e tudo isso, né, é diferente aqui, mas ele trabalhou no Brasil 2 temporadas, pelo Santos, onde ele conseguiu aquele vice-campeonato, foi longe, obviamente, do time do Jorge Jesus, mas há de se lembrar, foi mal na Copa do Brasil e foi mal na Sul-Americana. E no Atlético Mineiro não teve a oportunidade de ir mal na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Atlético caiu logo na primeira fase da Sul-Americana e caiu também na Copa do Brasil pro Afogados, né? Foi uma vergonha inacreditável aquele início de temporada com o Dudamel. E assim, óbvio que não era culpa só dele, não, o elenco era manhaca. Aí chegou o Jorge Sampaoli, né? Ele pediu um monte de contratações, né? Pediu a contratação do Matias Zarate, entre vários outros jogadores, né? O Savarino tinha chegado com o Dudamel, acho que é bom lembrar disso. Pediu o Sacha, Everson. Essa foi uma chuva de contratações. Mariano também chegou para reforçar a equipe. Aí depois ele tinha pedido para a próxima temporada Hulk, Nath Fernandes. E assim, vale lembrar até com o Zarate, é um especial esse episódio, né, que ele teve uma dificuldade naquele início e ele desistiu de usar o Zarate. Tem até notícia sobre isso, né? Porque ele não achou que seria do jeito que ele queria, né? E ele não estava usando mais o Zarate, só usou nas 2 rodadas finais. Foi um negócio muito estranho, porque o Atlético tinha pagado uma fortuna para contratar o Zarate do Racing, né? Então, assim, ele pede contratações, pediu para contratar o zagueiro Bueno, quase não jogou pelo Atlético. Ele contrata um monte de gente, teve o Cueva no Santos e não usa. E deixa um monte de dívidas. É um cara muito difícil de agradar em termos de reforços, né? Dizem que não vai pedir reforço no Flamengo, eu acho isso, nossa, me engana que eu gosto, né? Claro que vai pedir jogadores novos, seja agora ou seja na próxima temporada, isso chegar vivo até lá. Mas a questão é um técnico com uma personalidade muito complicada, não é fácil trabalhar com ele. E assim, eu acho que esse estilo de jogo dele, posicional, de muita intensidade, talvez não seja o que o Flamengo precise para agora. O Dorival foi inteligente de ser pragmático em vários momentos, de entender que o Flamengo não vai atacar o tempo todo, porque é um elenco que está envelhecido em vários aspectos, né? Muitos jogadores já passaram do seu auge técnico e físico, né? Coisa que não aconteceu em 2019. Não era auge, mas ainda era um grande momento para eles, tanto técnico quanto físico, encaixou com aquela ideia de jogo do Jorge Jesus. Agora, o elenco do jeito que está agora, vários jogadores em momentos ruins, né? E muitos deles em declínio, eles vão encaixar bem
com o Sampaoli? Porque no Sevilha, muito do fracasso do trabalho dele é isso. Era um elenco com a média de idade do time titular de 30 anos, a maioria deles cansava no segundo tempo, que não aguentava aquele ritmo intenso, e acabava que no segundo tempo os adversários sobravam, conseguiam marcar mais gols. Então, assim, a gente vê que essa ideia de intensidade alta com elencos que já não estão lá fisicamente no seu melhor momento, ela tende a dar muito errado. Às vezes, ter pragmatismo é positivo, entender as limitações que o elenco tem. Ainda mais agora que o contexto não é mais igual ao Jorge Jesus em 2019. Agora a gente tem Abel Ferreira, Vojvoda, Eduardo Cudê, metade dos técnicos no futebol brasileiro hoje são estrangeiros. Isso não quer dizer que todos são bons, mas a gente está claramente vendo mais ideias, um nível tático cada vez maior no futebol brasileiro, vários times conseguiram se reforçar. Naquela temporada que o Jorge Jesus foi campeão, o Palmeiras, a meu ver, tinha um elenco que era bom, mas era muito mal treinado. Hoje é bem treinado. O Atlético Mineiro tinha um elenco muito ruim, hoje o elenco é muito bom. O Corinthians melhorou como elenco, vários times melhoraram como elenco, e o Flamengo, no máximo, assim, dá para dizer, ficou no mesmo lugar, mas eu acho que até alguns aspectos piorou. Então, assim, essa é a questão. O Flamengo, a meu ver, ele não é a questão mais do outro patamar. Eu não acho que isso existe. Tem times que batem de frente com o Flamengo. Não à toa o Flamengo disputou vários títulos esse ano e não ganhou nenhum. Então, assim, tem que ter um pouco de respeito com os adversários, tem que ter uma noção de que às vezes seu time tem sim qualidade, mas ele não é imbatível. E a gente vê nesse início de temporada, se for mal treinado, o Flamengo perde, o Flamengo sofre, o Flamengo tem problemas. Então, essa é a questão. O Jorge Sampaoli é o cara certo para conduzir o time nesse contexto? Eu acho assim que é bem arriscado, né? Ele pode, obviamente, trazer frutos positivos, ele pode acabar encaixando um bom trabalho. Como eu disse, Marcelo fez um trabalho ok no Campeonato Francês, ele no Santos fez um trabalho ok, mas vários momentos ele já perdeu jogos porque ele deixava o time muito vulnerável, muito exposto. Isso aconteceu contra o Bahia, levando aquela vitória contra o time do Mano Menezes por 3-1. Isso aconteceu contra o Paulo Autuori no Botafogo. O Atlético perdeu de 2-1 pro Botafogo, fez um golzinho no último lance, mas foi um negócio muito feio aquela derrota do Botafogo. Várias vezes, sofrendo muito no contra-ataque. Foi só o Paulo Autuori entender. O time ficava muito exposto, jogava o time no contra-ataque e machucou muito o Atlético na partida. Perdeu pro Vasco do Luxemburgo. Vários técnicos que consideramos dinossauros, né? Eu acho até injusto com o Paulo Autuori, eu achei ele um técnico interessante, mas vários técnicos que a gente considera velha guarda conseguiram dar nós táticos no Sampaoli porque ele não se adaptava muito ao que ele precisava naquela partida e deixava o time exposto. Então, eu acho o Sampaoli arriscado. Para mim, ele é um técnico bem inferior ao Jorge Jesus. Aquela vitória de 4-0 lá no Brasileirão, para mim, nem deve ser considerada porque era um contexto de um Flamengo de ressaca de títulos, última rodada, né? E a gente tem que lembrar, já levou uns nós do Mancini também, inclusive no Atlético Mineiro, o Mancini ganhou do Santos só usando a base do contra-ataque, né? Foi inclusive uma das partidas que me fez até elogiar muito o Wagner Mancini como técnico. Acho que ele é bem subestimado, né? Não que isso quer dizer que ele tem que treinar times como o Atlético Mineiro de novo, não é o que eu tô dizendo, mas a questão é que eu acho o Sampaoli arriscado. Ou é o cara que, no Flamengo, acho que nesse contexto especificamente, dá muito certo ou dá muito errado, né? É um cara que pode ter uma personalidade que muita gente no Flamengo não goste, ou é o cara que consegue comprar a ideia e o time consegue desenvolver bem. Mas eu não acredito em tríplice coroa com o Sampaoli, não. Eu acho que, assim, muita gente espera que ele vai dominar o futebol brasileiro. Eu não sei. Mas pode ter certeza que o Mauro César deve estar em êxtase. Ele adorava o Sampaoli. Vamos ver o que vai acontecer agora com o Flamengo, com um técnico que vai querer um jogo agressivo, mas vamos ver se o Flamengo é capaz de executar esse jogo agressivo com linearidade, conseguindo produzir a mesma eficiência em vários jogos da temporada. Vai ganhar muitos jogos, mas eu acho que também vai perder vários. Então vamos ver o que vai acontecer. Gente, para esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.